Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No momento em que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, receba a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36 ao versículo 51, é narrado uma história lindíssima, poderosíssima, a respeito, uma vez mais, do amor e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você, se você puder, é claro, leia comigo Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Jesus, ele é convidado para estar em um jantar. Um homem o convida para jantar com ele. E quando ele já está à mesa, aparece nesse jantar a figura de uma mulher. E essa mulher, aos pés de Jesus, começa a chorar, e ela quebra um vaso que carregava um perfume caríssimo, e enquanto ela chorava e derramava esse perfume aos pés de Jesus, ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. As pessoas que estavam nesse jantar, ao ver essa cena, começam a murmurar, a criticar o ato dessa mulher e a mulher. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor com essa mulher. Mas eu preciso destacar primeiro a você que um homem convidou Jesus para estar na casa dele. Significa dizer que nem todos aqueles que convidam Jesus quer ter um relacionamento íntimo com Jesus. Tem gente que quer passar somente um momento com Jesus. Tem pessoas que não querem ter um vínculo, uma intimidade com Jesus. Porque uma coisa é ter um momento, outra coisa é viver um relacionamento. Jesus não quer ter um momento com você, ele quer ter um relacionamento. Então, quando você convidar Jesus para a tua vida, se permita conhecer Jesus, viver uma vida íntima com Jesus, entender Ele, o amor dEle, a graça dEle, a bondade dEle. Porque quando a gente começa a entender quem é Jesus, a nossa mente muda, a nossa vida muda, tudo ao nosso redor muda, porque agora a gente não apenas vive um momento, mas vive um relacionamento com Jesus. Este homem queria ter apenas um momento com Jesus e não um relacionamento. Mas entrou alguém naquele jantar que queria ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus. Porém, quando essa mulher entra nesse jantar, que ela não é convidada, mas ela aproveita a oportunidade de estar com Jesus, ela começa a sofrer com isso. Por quê? O fato de, primeiro, a gente não saber quem é ela, o nome dela, ela é conhecida como a mulher pecadora. Veja bem, ela não é conhecida pela mulher que ela é, pela mulher, mas pelas atitudes e as ações dela, uma mulher pecadora. Daí eu te pergunto, quem não é pecador? Quem não peca? Nós somos seres humanos, somos carregados de emoções, de sentimentos, é ou não é? De segredos. Então, eu e você somos pecador. Mas a verdade, minha gente, é que nós não somos reconhecidos pelo que nós somos, o que a gente tem aqui dentro, mas nós somos reconhecidos por aquilo que nós temos. É ou não é? Você conhece fulano? Que fulano? Aquele que tem o carro tal, aquele que mora na casa tal, que mora no bairro tal. É ou não é? Mas a gente não é conhecido pelo que nós somos. Mas Jesus olhou para aquela mulher, não pelo pecado dela, olhou para ela, quem ela era de verdade. E ela estava aos pés de Jesus, reconhecendo quem ela era. Porém, ela tinha que viver com algumas questões. A primeira questão é que ela era uma pecadora. Ela era uma mulher que tinha fraquezas, assim como eu, assim como você. Ela era também conhecida por acusações.
certo? Muitas pessoas olhavam para ela e acusavam: olha, você é isso, olha, você é aquilo. Gente, quem nunca sofreu isso? Eu já sofri isso inúmeras vezes. Acusações, certo? Então, você que está passando por isso, saiba de uma coisa: você tem que estar aos pés de Jesus. Você precisa de um relacionamento com Ele. A terceira questão que essa mulher é conhecida, ela é conhecida pela rejeição. Ela tem que lidar com a rejeição. Porque o fato da vida que ela estava levando, levava ela a ser rejeitada. Então levava ela a ser rejeitada pela sociedade. Mas quando ela se lança aos pés de Jesus, quando ela se joga aos pés de Jesus, e não apenas o convida, mas ela quer ter um relacionamento com Ele, Jesus a vê por dentro, vê que ela quer ter um relacionamento com Ele. E naquele momento, Jesus é para ela advogado. Sim, Jesus é o nosso advogado. É aquele que nos defende das acusações. É aquele que nos abraça quando todos estão nos rejeitando. É aquele que nos enxerga. Oh, meu irmão, mas para isso, você precisa ter um relacionamento com Ele. Enquanto todos estão acusando ela, Jesus dá para ela uma palavra maravilhosa. Sabe qual é a palavra? Ele diz: a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, no momento que você está ouvindo esse vídeo. A palavra de Jesus para você é: a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, receba a paz do Senhor. Não é a paz do Elias, não é a paz da religião, dos religiosos, dos santarrões. Não. É a paz do Senhor Jesus. Receba ela. Mas para isso, você não pode apenas convidar Jesus. Você tem que viver um relacionamento com Ele. Se lance aos pés dEle, se jogue aos pés dEle, se humilhe aos pés dEle e receba a paz de Deus. Que esse momento, que nessa hora, saiba de uma coisa: Jesus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Jesus, o nosso Deus, Ele vê o coração. E que que nesse momento, em seu coração, ele esteja aberto para receber Jesus e receber a paz que Ele tem para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, receba a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado e Deus te abençoe.